Oi pessoal, tudo certo aí? Aqui é a Ana, professora estagiária, e eu tô gravando esse vídeo para explicar com detalhes questões que normalmente caem em provas, trabalhos, atividades, e com a questão de ser muito conteúdo, afinal era Vargas, durou 15 anos, acabamos esquecendo. Então, vou lá. Questão número 1. Gente, vocês lembram o que significa oligarquia? Do grego quer dizer governo de poucos. Ou seja, o poder político de um país ou região estaria concentrado na mão de meia dúzia de pessoas que teriam poder ou dinheiro suficiente para influenciar o cidadão. Além da política do café com leite, presidente paulista ou mineiros, tínhamos também as pessoas que influenciavam as regiões sendo poderosos, grandes produtores ou coisa do tipo. Questão número 2. Lembrando novamente, o que era a política dos governadores? Seria a troca de favores, seja do presidente da república até o coronel que detinha o poder da região. Lembramos então do curral eleitoral. Ô coronel, se eu te der tal espaço de terra, tu me consegue uns votinhos aí? Já sabem, né? O curral eleitoral do coronel tinha que ser grande. Questão 3. O que aconteceu para os gaúchos entrarem de cabeça nas eleições de 1930 com o Partido Aliança Liberal? Gente, o então presidente Washington Luiz resolveu apoiar também um cidadão paulista para a candidatura, Júlio Prestes, mas tinha o candidato de Minas, vocês lembram? Ele se sentiu muito injustiçado. Como sabia que os ânimos não estavam lá essas coisas e que estava todo mundo revoltado, correu para pedir ajuda dos gaúchos. Logo, gaúchos, mineiros e paraibanos criaram uma chapa que era Getúlio Vargas e o vice João Pessoa. Questão número 4. Que o Aliança Liberal perdeu para as eleições de presidente e deu um golpe no final, todo mundo já sabe. Mas o que levou eles a irem atrás disso? Gente, os paulistas e apoiadores que estavam no poder não deixavam os filiados do Aliança Liberal assumir, mesmo tendo vencido para deputado estadual ou coisa do tipo, ou até mesmo falar, eles eram totalmente banidos. Logo, o negócio ficou feio. Não tinha mais essa história de ser amiguinho caso perdesse a eleição, o negócio ficou radical. Vargas começou a viajar para vários lugares e viu que tinha grande apoio. Seria o suficiente para dar um golpe? A vitória da situação foi declarada e logo Vargas e os apoiadores começariam a organizar o seu movimento. Movimento esse que chegou e se agravou. E ainda depois do seu vice ser morto, pronto, já estava feito. Os gaúchos, mineiros e paraibanos iriam para cima. Questão número 5. Por que, apesar de ser o governo centralizador e ditador, Vargas era tão adorado? Seguinte, pessoal, no PowerPoint relembramos alguns feitos de Vargas, não é? Como carteira de trabalho, CLT, voto feminino, entre outros. Imagina, gente, anos atrás, em uma era de República Velha, as oligarquias distribuíam grãos ao resto da sociedade. Eles não tinham direito a nada e repentinamente vem um cara que te beneficia, mesmo sendo um pouco maluco. É claro que ele vai ser muito bem visto. Muitas famílias tinham o quadro do senhorzinho Getúlio na parede. E não era para menos, né? O baixinho era considerado o pai dos pobres e mãe dos ricos, mas isso é outra história. Questão 6. Essa é dividida em duas, diferença da intentona comunista de 1935 e do tal Plano Cohen em 1937. A intentona comunista, então, ocorreu no ano de 1935 e era formado por militares e comunistas. Qual era o plano? A ideia era de uma revolução nacional popular, ou seja, movimento contra oligarquias, imperialismo ou simplesmente o autoritarismo que Vargas cometia. Tinha como cabeça mestre o então militar e comunista Luiz Carlos Prestes. O golpe, entretanto, fracassou. Já o Plano Cohen ocorreu em 1937 e foi uma conspiração elaborada para os militares brasileiros e Vargas para se perpetuar no poder e acabar com as eleições. Afinal, já estávamos no governo constitucional. Inventando a tal ameaça comunista, que chamamos hoje em dia de situação fake, Vargas se manteve no poder, lançando então seu último governo da era, o que chamamos de Estado Novo. Durou até 1945. Questão 7 e última. Uma dúvida de muitos. O que foi a situação de Olga Benário? Pessoal,
Então, como se sabe, Olga era uma revolucionária comunista. Logo, ela veio para o Brasil apenas para cuidar da segurança de Prestes. Eles vieram escondidos. Lembra que eu disse que o pessoal, o Partido Comunista, estava meio que fugido? Olga se disfarçava de esposa de Prestes e logo acabaram casando e se apaixonando mesmo. Por mais que ela não tivesse relação com os planos de Prestes, ela foi perseguida junto com ele. Depois da intentona, em 1936, ambos foram presos aqui no Brasil. A Olga estava grávida e o governo alemão estava atrás dela, mas Vargas não quis nem saber. Eles não quiseram revelar nada dos planos dos colegas comunistas brasileiros. Então o resultado já se esperava. Vargas entregou Olga aos nazistas. Então, pessoal, além das estratégias como podcast, PPT, texto, espero ter sanado algumas dúvidas de vocês em relação ao período estudado. Sigo à disposição para qualquer auxílio, um abraço e tchau, tchau!